Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alunos do terceiro ano. Estamos aqui para mais um vídeo, né, explicativo do assunto da terceira semana, gente, do PET 3, tá? Estamos no terceiro bimestre, né? Vamos ver essa semana agora o que nós vamos estudar. Então, os alunos do terceiro ano vão estudar o eixo temático Língua e Linguagem. E o tema para esta aula dessa semana é o uso de conectivos nos textos. O que são conectivos? Vocês sabem para que servem os conectivos dentro de um texto? Vocês já reconhecem, sabem utilizar, né? Então, nós vamos ver isso, tá? Vamos lá, então. Os conectivos são as conexões que você deve fazer no texto, ok? Veja bem a imagem abaixo. Vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Caixa d'água. Então, nós temos aqui o desenho de uma casa, a imagem de uma casa, uma caixa d'água, né? E aí, uma torneirazinha aqui pingando água, justamente porque a caixa d'água levou água até a residência, que é a casa. Então, vamos ver aqui embaixo. Perceba que para a água sair da caixa de armazenamento e chegar até a casa, ela precisa passar por um caminho. Este caminho é todo conectado. Caso não fosse, a água se perderia e nunca chegaria à casa, não é? As conexões textuais funcionam assim. Os conectores ligam palavras, orações e parágrafos, fazendo com que o sentido do texto chegue até o leitor. Então, gente, olha, digamos que essa canalização aqui, ó, que está levando água da caixa até a casa, sejam os conectores, desculpa, os conectivos ou elementos articuladores, tá? Então, eles servem para ligar, para fazer essa amarração, essa coesão, tá bom? Então, os conectores ou elementos articuladores servem para fazer ligação de palavras dentro do texto, ligações de orações, de parágrafos, para que o texto tenha sentido, para que o leitor consiga compreender a mensagem passada através da escrita. Tá? Agora nós vamos ver um texto, como isso é feito dentro de um texto. Temos aqui um texto e nós vamos reconhecer esses conectivos, tá? Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismo de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade mudou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o sistema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então, vocês têm aí um texto, né, informativo. E aí, pessoal, vocês têm aí esses conectivos. Olha só, em primeira análise, né, nós temos aqui uma expressão, certo? É evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, este como que é um conector, né, que ligou esse termo todo anterior ao termo que vai ser dito antes, né, como um recurso, ó, em primeira análise, é evidente que a herança ideológica de produção cinematográfica como um recurso destinado às elites conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão das classes inferiores. Nessa perspectiva, então, esse nessa está ligando já um outro termo, um outro período, né? Nós fechamos o período inferiores, esse outro, nessa perspectiva, então, é usado um conectivo para iniciar, para introduzir, né? Para fazer aquela amarração. Cria mecanismos quais a correção, os quais, então, esses mecanismos de controle e correção, esses quais retomam as palavras que foram ditas, os substantivos, mecanismo e controle e correção, né?
Aí fecha o período sob essa ótica de quê? Dessa visão aqui, ó, de que os mecanismos e controle de correção aumenta a subordinação. Então, sob essa ótica, sob essa visão, né? Então, vai ligando. Olha só, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo o quê? Que foi dito anteriormente. Então, desse modo, com a concepção instituída, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui, aí já coloca que esse caráter elitista vai contribuir para a exclusão do restante da população. Então, esses conectivos, gente, eles fazem as amarrações, eles dão coesão ao texto, né? Eles fazem aquela costura, porque se não houver essa ligação feita através desses conectivos, o texto vai ficar fragmentado, ele fica solto, fica com termos soltos, né, períodos soltos, tá bom? Ele ajuda, então ele contribui para a coesão e ao mesmo tempo contribui para o sentido todo do texto, né? A coerência do texto, ok? Observe as palavras negritadas, são conjunções, são pronomes, são preposições, são locuções que são utilizadas por meio de ligar as ideias presentes no texto. Portanto, conectivo é o uso de preposições, conjunções, pronomes, advérbios e suas locuções correspondentes para ligar o quê? Palavras, orações e parágrafos de um texto, promovendo o quê? A coesão textual. Na avaliação do Enem, a competência 4, gente, então essa competência 4 é a responsável por verificar o uso desses conectivos no texto. Então, precisa tomar cuidado, tomar ciência das 5 competências. Por isso que eu falo com vocês. Antes de começar uma redação, antes de começar a programar, a criar um caderninho de redação, vocês precisam realmente colocar aí quais os conectivos que são utilizados, os mais utilizados. E antes disso, antes dos conectivos, vocês vão colocar o que? As 5 competências, tá? O conceito das 5 competências para vocês realmente colocarem as na prática. Elas precisam fazer parte do corpo do texto que vocês vão redigir. No infográfico seguinte, você verá algumas dicas de uso de conectivos no seu texto. Então, aqui nós temos infográfico. Infográfico, gente, vocês têm aí um texto com linguagem verbal, que são as escritas, e a linguagem não verbal, que são as imagens, tá? Normalmente o infográfico vem colorido, ele pode trazer também dados estatísticos, tá bom? Conectivos para a redação. Ideia de soma. Quais os conectivos que vocês vão usar quando vocês querem acrescentar algo na fala de vocês, quando vocês querem adicionar algo a mais? O i, né, que é a conjunção i, mais, nem, esse mais é advérbio, né, também, né, assim como, que é uma locução conjuntiva, né, como também, ademais, além disso, se ademais é um advérbio, né, locução também. Ideia de conclusão. Para concluir o texto, vocês vão, quando vocês chegam lá no final, naquela parte lá de conclusão, que é a parte que vocês vão fazer a proposta, né? Colocar a proposta de intervenção, vocês podem iniciar, introduzir com logo, portanto, então, assim, enfim, por isso, por conseguinte, de modo que dessa forma, né? Então, esses são os conectivos que têm a ideia de conclusão, de fechamento, tá? De retomada. Ideia de explicação, isso aqui vocês vão usar dentro do desenvolvimento, né? E na introdução também. Por quê? Lembra do estudo do porquê que eu falei? Que pode ser utilizado, substituído por pois, já que, uma vez que, como, com a ideia de explicação, né? Que, por quanto, por isso, assim, visto que, já que, tá vendo? Uma vez que, por conseguinte, por causa de. Isso aí vocês vão usar para explicar, fundamentar as ideias de vocês. Ideia de condição. Se você coloca que algo pode ser mudado, né? Essa situação pode ser mudada, se porventura, se o governo, se as pessoas, se a população, se os adolescentes, caso os adolescentes ajam dessa forma, caso os adolescentes se preparem para o futuro, desde que, contanto que, exceto se,
salvo-se, a menos que, a não ser que. Então, essa é a ideia de condição. Ideia de contraposição, você disse algo e vai se contrapor, né? O Brasil está passando por um período bastante conturbado, reflexivo, mas precisamos acreditar, né, que as coisas irão melhorar. Então, você diz que o Brasil está passando por dificuldade, mas isso pode mudar dependendo da nossa visão, dependendo do nosso comportamento, dependendo da forma como as autoridades vão agir. Porém, é uma ideia de contraposição, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, ainda que, mesmo que. Então, essas são as conjunções aí, né, adversativas também, que trazem a ideia de contraposição. Ideia de comparação, né, você compara um termo ao outro. O Brasil passa por este período, como também os Estados Unidos passou anteriormente, mais que, menos que, tão quanto, né, tão como, tanto quanto, né? O Brasil passa por este momento difícil, tanto quanto outros países passam, tão como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira, igualmente, bem como, né? Bem como. Então, nós usamos bastante para fazer essa comparação. Ideia de finalidade é a mesma coisa que vocês podem usar para dar finalidade. Trazer um termo, né, com a ideia de que houve um fim, né? Você determinou um fim para aquilo, você está determinando a sua ideia que você colocou, você disse isso a fim de que algo seja visto, seja reparado, né? A fim de que, para que, com o fito de, com a finalidade de, ao propósito, com o objetivo de, com a intenção de. Então, a Secretaria de Saúde, né, abriu essa oportunidade com o objetivo de, com a intenção de, e assim por diante. Então, vocês têm aí, gente, assim, ideia de conformidade aqui. Conforme, você vai colocar uma posição. Tudo deve ser feito, né, conforme foi dito pelo secretário da Educação, né? Tudo deve ser feito segundo o presidente da República, segundo o gestor da nossa cidade, consoante, de acordo com, de conformidade com, tá certo? Então, vocês têm aí os conectivos, né, que funcionam aí como, vamos colocar expressões, palavras essenciais, né, super importantes para vocês fazerem a amarração do texto, para vocês terem um texto coerente, coeso, né, um texto objetivo, um texto compreensível, né, gente? A interpretação das ideias depende muito de como você escreve o seu texto. Porque dependendo da forma que você escreve, fica fragmentado, fica solto, não fica amarradinho, não fica compreensível. E aí, né, você acaba perdendo nota. Vamos para as atividades? Agora vamos praticar um pouco. Na frase, dessa forma, o governo deve intervir na situação, agindo de modo a resolver os problemas de desigualdades sociais no país. O conector destacado tem a ideia de... Dessa forma, tem a ideia de quê, gente? Ah, tá muito fácil, né? Tem a ideia de conclusão, de contraposição, está contrapondo, fazendo uma contraposição, se contrapondo, né? Tá fazendo contraste ao que foi dito. Conformidade, está passando a ideia de conformidade, de soma, de adição, de condição, marca alternativa aí. Na frase, os níveis de desigualdade social na cidade são grandes. Devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. Então, vocês têm, qual conectivo seria o ideal para ligar as duas ideias apresentadas no período? Vocês vão justificar essa resposta nessas 3 linhas, é claro, no caderno de vocês aí. Mas vocês vão buscar um conectivo, dê uma olhada lá no infográfico e veja qual é o conectivo que encaixa aqui, depois dessa vírgula. Os níveis de desigualdade social na cidade são grandes. Devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. Então, qual o conectivo? Dessa forma, desse modo, seria os níveis de desigualdade sociais na cidade são grandes. Com isso, devemos reconhecer que tem diminuído. Seria, gente, então procure um ideal aí e justifique a resposta de vocês. Por que esse conectivo foi o ideal?
3. Escreva um parágrafo em que você comente sobre a importância da educação de trânsito como matéria na escola. O seu parágrafo deve apresentar no mínimo 3 conectivos. Então, vocês vão aí desenvolver vamos colocar um parágrafo, né? Um parágrafo só. Coloque 3, 4 linhas, né? E vocês vão desenvolver esse parágrafo falando sobre a importância da educação, a educação de trânsito na escola, como matéria na escola. E dentro desse texto, vocês terão de colocar aí, no mínimo, 3 conectivos. Ah, mas se entrar 4, não tem problema, tá falando no mínimo 3, tá? Ok? Então, aí, vocês vão organizar aí o textinho de vocês e, é claro, né, gente? Compreender esses conectivos, compreender, assimilar. Não tire da cabeça esse infográfico, olha só que bonitinho, ele tá coloridinho. Tenta registrar na memória de vocês, para quando vocês estiverem sentadinhos na cadeira lá, fazendo a redaçãozinha do Enem deste ano, vocês poderem lembrar, ó, ideia de conclusão, né, para colocar o conectivo direitinho, porque esse conectivo ele tem de estar dentro de um contexto. Se ele não estiver dentro de um contexto, gente, ele traz uma ideia totalmente diferente, foi o que eu falei. É a mesma coisa dos porquês, né? Trazem ideias diferentes, aí deixa o seu texto empobrecido e sem nexo, sem sentido, ok? Então, até a próxima aula. Fique com Deus.